Essa oportunidade do PED é uma experiência preciosa para que a gente continue a tarefa de construir o partido, que é uma tarefa sempre inacabada. Porque a cada momento o processo histórico vai criando novas exigências para que se faça um partido à altura dos desafios do nosso processo histórico. Eu saúdo aqui os companheiros Sandoval, Fred, os nossos companheiros que estão na mesa, a Érica, o Otton, Zé Ricardo, Policarpo e o Junei, Viana, a Tereza ainda não chegou, e a todos que estão aqui. Nós queríamos levantar por que a nossa chapa, que se chama Queremos de Volta o PT de Lutas, se organizou para participar desse PED, enfrentando uma série de interrogações que nós vemos lançadas pela própria população, pela própria militância do PT, alguns setores, inclusive, um tanto desanimados, mas nós não nos submetemos a esse desânimo. Nós queremos enfrentar o desânimo, enfrentar aqueles que estão confusos e aqueles que estão decepcionados e resgatar a origem do Partido dos Trabalhadores, a sua convicção, a sua esperança, a sua mensagem histórica para a grande massa do povo brasileiro, a massa do povo explorado do Brasil. Nesse sentido, vemos que os 10 anos de PT, que já proporcionaram mudanças no sentido de mais justiça social, no plano nacional e também aqui no DF, agora precisam serem aprofundados, caso contrário nós podemos correr certos riscos. Talvez não no plano nacional, mas nós vemos que aqui, no plano local, o perigo ronda. A conjuntura que se lança com a união da direita, com várias candidaturas que forçarão o levar esse debate e essas eleições para o segundo turno, nos obrigará a uma mudança interna, primeiramente. Uma mudança para que, como já os que me antecederam disseram, precisamos convencer e convocar a militância a uma participação mais ativa que não tem havido. E nesse sentido, a nossa chapa, Queremos o PT de Luta, lança uma série de propostas ao próprio PT. Aqui já foi mencionado, e é tarefa e é proposta fundamental da nossa chapa, que o nosso partido tenha um jornal de massas, que também terá a sua reprodução online. Por quê? Hoje nós vemos uma quantidade imensa de jornais comunitários no DF e nenhum deles é do partido. Em cada sinaleira nós temos a distribuição de jornais de vários tipos e nenhum deles é do PT. Inclusive para divulgar aquilo que está sendo realizado e que muitas vezes não há compreensão porque não há a informação qualificada e organizada, seja para a nossa militância, seja para a população em geral. Um jornal é fundamental, mas mais do que isso, se mencionou a necessidade de uma política de comunicação que também vale para o plano nacional, porque um partido que ganha por 3 vezes a presidência da República tem força social, prestígio e autoridade política, cultural e social suficientes para ter também um jornal de alcance nacional diário. Aliás, essas mudanças na comunicação estão acontecendo aqui do lado, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai. Agora a PIT-CNT, que é a Central dos Trabalhadores do Uruguai, terá uma TV de alcance nacional aberta. Aqui nós ainda não temos uma política de comunicação nesse sentido. Mas podemos ter, se o PT abraçar certas causas. Por exemplo, aqui mesmo do DF, nós apresentamos a proposta de uma TV pública distrital. E ela pode ser feita tomando por base a estrutura já existente do canal E da Secretaria de Educação, que durante o primeiro governo do PT, aqui em Brasília, transmitiu em sinal aberto. Transmitiu em sinal aberto, por 2 horas por dia, é verdade,
mas é uma estrutura que nos permite hoje organizar com muito menos do que os 150 milhões de reais que estão nas mãos da Secretaria de Comunicação do GDF, uma TV. Eu falo em coisa em torno de R$1 milhão e nós teríamos uma TV pública do Distrito Federal. Mas para isso é o nosso partido que tem que animar, que tem que brigar, que tem que convencer, que tem que ter a garra de convencer as forças sociais e o próprio governo a montar essa expectativa. A questão do transporte, por exemplo, que é algo aflitivo aqui no Distrito Federal, no Brasil inteiro, e que o partido, seja governo Dilma, tem dado uma série de respostas, avançando, por exemplo, no transporte ferroviário. O Brasil está retomando as ferrovias com Dilma em vários estados, criando uma nova estrutura ferroviária, e nós temos aqui mesmo no DF uma ferrovia que está desativada. E nós propomos que o Partido dos Trabalhadores lance a ideia para a sociedade de retomar o funcionamento da ferrovia ligando Lusiânia até Brasília, beneficiando no mínimo 600 mil pessoas num transporte muito mais humano, muito mais decente, muito mais seguro e não poluente. Mas para isso é preciso organizar uma força social. Como se faz a convocatória dessa força social? Nós propomos um plebiscito sobre a volta do trem, para organizar a força capaz de vencer aquela outra força contrária, que é a indústria do ônibus, a indústria do asfalto, a indústria do pneu, a indústria do combustível poluidor e também aquela indústria que manipula de forma macabra os recursos do DPVAT em nome de uma tragédia que vivem as pessoas pelos desastres. Isso é possível de ser feito e foram liberados recursos pelo governo Dilma para a construção de interligações ferroviárias no Centro-Oeste. Mas nós precisamos abraçar essa causa. Nós quem? Nós do PT. Nós podemos fazer esse plebiscito convocando os moradores de Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim, Ingá, Ugama e todos os outros setores que seriam beneficiados por ramificações ferroviárias muito mais baratas do que outras estruturas que estão acontecendo, que devem ser concluídas, evidentemente, mas todas as grandes cidades do mundo têm a sua caminhada feita pelos trilhos, seja Nova York, seja outras cidades. E propomos também, companheiros, que para fazer esses debates, não é possível fazer numa vida amorfa, numa vida em silêncio. A unidade, eu concordo que tem que ser feita, mas a unidade se dá em torno de um programa, de um projeto, para reeleger em torno de um projeto que nos livre do perigo da volta daquela direita. E para isso nós temos que fazer coisas como abraçar num diálogo precioso os movimentos sociais, os sindicatos dos trabalhadores, por exemplo, impulsionando a reforma agrária aqui no DF, que tem um grande estoque de terras públicas, portanto, facilitaria uma reforma agrária, a exemplo do que a Prefeitura de São Paulo está fazendo nesse momento, um convênio com o MST, comprando 990 toneladas de arroz orgânico dos assentamentos da reforma agrária para a merenda escolar. Essa seria uma forma de fazer isso e abraçar a luta concreta das ruas. Eu termino citando uma frase do companheiro Lula há pouco tempo aqui. O PT é o único partido que não deve ter medo das ruas, porque foi lá que ele nasceu. O PT é o partido mais atacado, e quanto mais atacado, mais ele se comprova em fase de crescimento, em fase de renovação. Porém, se nós não assegurarmos um debate em torno de projetos dessas e outras questões que podem ser lançadas, nós não conseguiremos envolver no sentido concreto, esperançoso, cidadão, militante, revolucionário a cada um dos militantes e das militantes. Para isso é preciso uma vida interna, um jornal interno, transformar a sede do PT, as sedes do PT,
em centros culturais, com cineclubes, com vídeos, que atraiam a juventude, aquela juventude que precisa estar junto conosco, porque sentirá que conosco tem o espaço para fazer a sua política e a esperança de construir um país cada vez mais justo e solidário, e aqui no DF, um local cada vez mais justo e solidário. Muito obrigado.